Bom dia, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas. Hoje é domingo, dia de adorar a Deus. Todos os dias são para adorar a Deus. De domingo, cristãos no mundo inteiro têm a tendência de se reunir, abrir a Bíblia e começar a adorar a Deus, reconhecer a soberania do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso, do Deus que criou o universo. E é bom que você está com a gente nessa manhã para esse momento de adoração, de cantar, de refletir, de meditar, de orar, de parar um pouco a agitação do dia a dia, ou as tristezas do dia a dia, ou os temores do dia a dia, e nos apegarmos ao Deus eterno, que restaura, que transforma, que nos usa em tempo de pandemia, em tempo de problemas sociais, em termos de morte, destruição, de angústia. Esse é o Deus que a gente recorre, em dias alegres e em dias tristes. E eu estou feliz que você está aqui com a gente hoje. Chame amigos, quem sabe irmãos, parentes que precisam estar junto e quem sabe ouvir a voz de Deus. Deixa o pessoal, YouTube, Facebook, convide-os para estar com a gente nesses minutos que a gente começa. E no dia de hoje eu quero começar lendo um breve texto de Jesus, o Filho de Deus. Quando andava aqui nessa terra, ele se preparou, quando ficou adulto, cerca dos seus 30 anos de idade, foi a época dele começar a fazer o seu ministério público, que a gente chama, quando ele saiu para anunciar quem ele era, o Filho Altíssimo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. E esse trecho mostra quando ele foi batizado por um homem chamado João Batista, que foi o precursor de Jesus. E assim que Jesus foi batizado por ele, olha só o que acontece. Mateus 4, versos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E eu gosto desse texto, principalmente num domingo como esse, que a gente comemora a essência de Deus, o Deus triuno, o único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse trecho mostra isso. Jesus, aqui na terra andando, sendo batizado, uma voz do céu, do Pai, dizendo: Este é meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo de Deus vindo como pomba, mostrando esse milagre, esse mistério do Deus que a gente adora. Eu convido você a adorar esse Deus, através da música, através das orações. Falando de oração, vamos orar agora. Se você puder fechar seus olhos comigo, feche, se não, acompanhe essa oração. Pai de amor, a gente está mais um dia reunidos aqui. Ainda não podemos estar presencialmente, mas estamos unidos no mesmo propósito, cantando, ouvindo a Tua palavra, adorando o Teu nome. Fala conosco nesta manhã, fala conosco nesse momento. Usa o grupo de louvor que ensaiou, se preparou para estar aqui nessa hora, estimulando, adorando, encorajando mais pessoas a adorarem o Teu nome através da música. Fala conosco através da música. Toca o nosso coração, que Teu Espírito nos dirija e que haja transformação, conversão, conforto, energia renovada para a gente ser agente de transformação positiva na nossa sociedade. Abençoa-nos como imigrantes, abençoa-nos como cidadãos dos Estados Unidos, abençoa-nos, ó Pai, como servos e servas, cidadãos dos céus, que vivem nesse planeta para exaltar o Teu nome e adorar a pessoa de Cristo Jesus. Fala conosco, usa esse momento todo que a gente vai passar na Tua presença. A nossa oração é confiada no nome do Teu Filho, que morreu na cruz e venceu os mortos, e está conosco aqui hoje, recebendo a nossa adoração. Em nome dEle, a gente adora. Amém e amém. Vamos cantar? Verbo vivo
foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer? Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, não há ninguém como tu, Jesus, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Aleluia. Nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão
todo joelho dobrará. Declare nessa manhã que todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao Leão, todo joelho dobrará. Amém, amém. Vamos cantar nessa manhã que o nosso Senhor é o Waymaker, He is the Miracle Worker, aquele em quem nós podemos confiar a cada momento das nossas vidas. Vamos cantar isso junto, declarar isso nessa manhã. Miracle worker, promise keeper, light in the dark.
is who He is. That is who He is, the Lord that we worship this morning and every morning. We thank Him for His mercies. We thank Him for His grace. And we see God's attributes on full display. We see all persons. We've seen Jesus Christ resurrected. We've seen Him come and execute the plan of the Father. We've seen the Holy Spirit last week, who came to dwell among us, to help us, to assist us, and to comfort us, and to bring us closer and closer to God. We love this God. We want to worship Him. We want to praise Him. And I wanted to teach the church just the chorus of a song that speaks exactly to this. It says, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, we worship you. Praise forever to the King of Kings. I want you guys to let this be our prayer today, to just praise Him, worship Him with everything that we have, with everything that we are. And let's sing this chorus out together. I'd like you to learn it and to just meditate and reflect on it this morning. It goes like this. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Let's sing it out. Let's praise, declare it. And praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Praise forever be to the King of Kings, the Lord of Lords. A gente te entrega tudo, ó Pai. A gente quer pedir que o Senhor possa estar conosco, Senhor, não só nessa manhã, mas também durante a semana, nos protegendo, nos dando sabedoria, Senhor, nos iluminando, nos ensinando de acordo com a Tua palavra, ó Pai. Muito obrigado por tudo, por esse louvor, por essas canções cantadas, ó Pai, direcionadas a Ti, a Sua majestade, a Sua glória, a Sua bondade, ó Pai, a Sua justiça. A gente te agradece, Senhor. Muito obrigado por tudo. Aceita esse louvor no Seu altar, ó Pai, nessa manhã. Que o Senhor possa estar conosco nos nossos corações, ó Pai, nos mudando, nos transformando e, Senhor, nos trazendo para mais e mais perto de Ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, essa é a hora, amigos e amigas, de oferecermos a nossa adoração também na parte financeira. E é uma área importante das nossas vidas, a maneira como a gente divulga o Evangelho, como a gente cria comunidade, como a gente abençoa outras pessoas. Então eu gostaria de convidar você, tem sempre aí aparecendo as maneiras como, via correio, via text message, via Venmo, presencialmente, aparecendo, parando aqui na igreja, colocando, ou mandando pelo correio, mas é a hora da gente oferecer nossas ofertas ao Senhor também. Tempos de crise, tempos de desemprego na vida de alguns, a gente entende isso e vamos ler um texto da Bíblia que mostra que Deus se preocupa com isso. Então, nessa fase de pandemia, nessa fase de desafios, nessa fase de
problemas sociais intensos, e tristeza, e angústia, e culturas, e etnias, e perseguições e mortes. É a hora da gente continuar firme, fazendo parte e colaborando com a obra de Deus. Teve esse homem chamado Paulo, um grande líder, e ele escreve para essa igreja numa cidade chamada Filipos, e agradece, porque essa igreja havia enviado ofertas para ele sobreviver, para ele subsistir. E ele está dando graça a Deus por essa generosidade, mas ele faz essa oração no final. Ele tinha aprendido a viver de todas as formas, com muito e com pouco, mas com esta oferta que ele recebeu, ele agradece e escreve isso. Capítulo 4, verso 19 de Filipenses. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É uma promessa bíblica. Muitos de nós cristãos vamos passar até fome de tempos em tempos, mas a gente vai dizer que Deus vai nos prover, vai ter um propósito para isso. Mas Deus também vai nos dar trabalho, e a Bíblia fala que na sua riqueza em glória Ele há de suprir as nossas necessidades. Vamos confiar nessa promessa e pedir para Deus nos abençoar nos lares, na nossa maneira generosa de viver, na nossa maneira de se doar um ao outro, na nossa maneira de fazer desse mundo um mundo melhor em épocas difíceis e em épocas fáceis. Vamos acompanhar a leitura, veja de novo os endereços que você pode colaborar, e se você se sente mesmo distante, parte da nossa igreja e quiser colaborar, fique à vontade, mas vamos orar agora com o Caetano e pedindo a bênção de Deus para nossas vidas. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós que estamos na Sua presença, Senhor, e queremos Te agradecer por esse momento de dízimos e ofertas, ó Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, nos direcionando, Senhor. Somos gratos porque Ele tem aberto portas de trabalho, tem nos capacitado, Senhor, e tem nos permitido, conforme a Sua promessa, Senhor. No momento de pandemia, nesse momento de tantas dificuldades, ainda assim o Senhor tem nos honrado. Muito obrigado, Senhor, que esses recursos possam ser administrados, ó Pai, conforme a Sua vontade, para a Tua honra e glória, Pai. E nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos fez entender que isso é uma forma de adoração, ó Pai. E nós somos gratos por isso. Que o Senhor possa tocar no coração daqueles que ainda não entenderam, que eles possam estar dizimando e ofertando, ó Pai, com alegria. Também Te entregamos, Senhor, a vida do pastor Darcy nesse momento, nessa manhã, para que ele possa, Senhor, trazer a Sua palavra nos nossos corações, e mesmo em casa, Senhor, que nós possamos estar atentos à Sua palavra, que nada venha nos distrair, Senhor, para que possamos não só ouvir e aprender, mas também aplicar no nosso dia a dia e nos tornarmos pessoas melhores, ó Pai. Nós te oramos assim agradecidos, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Bom dia, então, mais uma vez, para quem só entrou agora, e é uma alegria ter você aqui conosco nessa manhã. Nesse momento a gente vai refletir alguns minutos na palavra do Senhor, no texto que temos para pregar nessa manhã, e a ênfase da semana passada foi a respeito do Espírito Santo de Deus. A ênfase dessa semana é a respeito de Deus, do nosso Deus, o que criou esse universo, Deus único, o único Deus. E como nós vemos nas Escrituras Sagradas, na maneira progressiva que a Bíblia vai nos explicando, desde Gênesis até chegar no Apocalipse, Deus é um Deus, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Um grande mistério, algo fenomenal, algo bonito, algo grande, algo sensacional que a gente acha na palavra, e é a expressão do que a Bíblia explica como e quem Deus é. A Bíblia não gasta tempo tentando explicar filosoficamente quem Deus é, ela já começa logo no seu primeiro verso: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Essa é a certeza de um Deus criador. Nós estamos aqui de maneira aleatória, a gente crê que nós somos criados por Deus, o Deus que criou o universo, que criou o nosso planeta, o planeta Terra, que criou todas as planetas nesse universo. É o mesmo Deus que criou o ser humano. Você pode talvez não acreditar nisso, mas eu gostaria que você continuasse conosco, vendo por que nós acreditamos nisso, qual é a implicação disso para nossas vidas. Quem sabe um desafio de ouse acreditar, ou quem sabe só ter paciência o suficiente para ouvir uma mensagem de Deus, e que a minha oração, a nossa oração como igreja, é que vai essa mensagem abençoar o seu coração, que vai animar sua fé,
ou vai estimular a fé, que o Espírito Santo de Deus mesmo vai falar a necessidade que você mais tem, aquelas dúvidas, quem sabe, aquelas questões, aqueles temores, ou aquelas certezas. Quem sabe Deus vai falar de uma maneira poderosa com você, e essa é a nossa oração. O texto de hoje está no Novo Testamento, uma das últimas cartas do Novo Testamento, no finalzinho da Bíblia, chamada Primeira Carta de João. João, aquele discípulo amado, aquele discípulo que talvez foi o que ficou mais tempo vivo depois da morte de Jesus, e ele escreveu tanto o Evangelho como essas 3 cartas, e foi o mesmo autor do famoso livro de Apocalipse. Então, hoje a gente vai estar lendo na primeira carta dela, capítulo 4, a partir do verso de número 7. Isso é o que a palavra de Deus deixa para nós, fala ao nosso coração nesse dia de hoje. Vamos ler na versão, Nova Versão Internacional, NVI. A palavra de Deus diz o seguinte, João 4, de 7 a 21. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Verso 13, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E esta é a palavra do Senhor. Que tal a ideia da gente orar mais uma vez? Você poderia, se possível, fechar os olhos comigo, ou se não, só acompanhar essa oração. Pai de amor, estamos clamando e pedindo a tua orientação e o poder do teu Espírito para comunicarmos bem a mensagem da Bíblia, a tua mensagem para nós. O Senhor sabe os nossos corações, o Senhor sabe as nossas dúvidas, o Senhor sabe os efeitos da pandemia, o Senhor sabe todos esses protestos e o Senhor sabe da dor de muitos corações que têm sido machucados com mais uma morte e mais outra morte e mais perseguição e uma história, principalmente aqui na América, de sofrimento e discriminação, de racismo, de escravidão. Em nome de Jesus, ao lermos a tua palavra hoje, ao lembrarmos de quem o Senhor é, ao descobrirmos a realidade da tua palavra, fala ao nosso coração. Essa é a oração que fazemos, pedindo bênçãos, pedindo esclarecimento, pedimos coragem. E nós oramos confiados no nome de Jesus. Amém. Pessoal, como vocês viram, é um texto grande. Eu sempre costumo dizer, e por causa da mídia e da internet, muitos de nós estamos talvez ouvindo e participando e vendo o que cristãos, o que protestantes, e no nosso caso o que presbiterianos pregam, como eles pregam a palavra, e que, quem sabe, para você esse trecho possa ser novo ou uma novidade. Ou quem sabe você já é um cristão de longa data e você já conhece esse texto, e conhece essa linguagem que a gente chama joanina, de João. João foi um homem chamado
chamado por Deus, foi um discípulo que andou com Cristo. Tem um texto na época de Jesus que um povo não queria ouvir a mensagem de Cristo, e João e seu irmão pediram para Jesus se eles podiam orar para descer fogo do céu e queimar essas pessoas que não ouviam a palavra. João foi sendo mudado, seu coração foi mudado, ele começou a entender o amor de Deus e o amor que Deus tinha por ele, e o chamado de Deus para a vida dele de amar o seu próximo. E foi um grande líder, um líder religioso. Ele acabou sua vida velhinho, lá exilado, numa ilha chamada de Patmos, e foi lá que ele escreveu o livro de João. Homem de Deus que aprendeu no dia a dia como viver um cristianismo autêntico, e Deus o usou para que escrevesse várias porções da Bíblia como essa que a gente viu. Uma carta que é repleta de amor e diz quem Deus é, quem nós somos, para que estamos aqui, e nos mostra o caminho a seguir. Mostra a realidade que muitas vezes você e eu ouvimos muito falar sobre amor, imaginamos amor, e cada um define amor da maneira que se sente melhor, mas sabemos que amor tem a ver com relacionamento um com o outro, com cuidado especial. Tem amor de casamento, tem amor de namorados, tem amor de família, tem amor de pais e mães com seus filhos, de filhos com os seus pais. Tem também esse amor de Deus para conosco, o amor perfeito, o amor que se doa, o amor que se dá. Então, no texto de hoje, mostram essas realidades de um pouco de quem Deus é, quem nós somos e o desafio que Ele tem para nós. Hoje, no cristianismo, o calendário fala que é o dia da Trindade, a celebração da Trindade. Trindade é um termo teológico que descreve quem Deus é. Deus em essência, um Deus único, o Criador dos céus e da terra, mas que subsiste em 3 pessoas distintas. Isso é porque você consegue notar que a gente, quando ora a Deus Pai, sempre lembrando, Deus Pai, Senhor, me abençoa. A gente ora em nome de Jesus. Senhor, estamos nos adentrando na Tua presença por causa do sacrifício e dos méritos de Jesus, o Teu Filho, não porque somos bons o suficientes para estar na Tua presença. E a gente ora no poder do Espírito, o Espírito que interpreta, o Espírito que amolece o nosso coração, como a gente investiu tempo a semana passada falando sobre isso, baseados em Atos capítulo 2. O texto de hoje mostra esse desafio para nós, e eu gosto desse trecho, porque às vezes, quando a gente começa a ver o cristianismo, você fala assim, mas pastor, começou bem, pastor Darcy, gostei, fala sobre amor, e todo mundo gosta de falar sobre amor, um amor de família, um amor entre amigos, um amor numa cidade, um amor de um para com o outro, um amor no ambiente de trabalho, um respeito mútuo, uma consideração mútua, uma ajuda mútua, pais dedicando vidas aos seus filhos, filhos obedecendo aos seus pais, dinâmica de trabalho. Imagina só um mundo cheio de amor, um lugar onde que você não quisesse levar vantagem em tudo, mas pelo contrário, você se oferecesse. Mas você fala, mas pastor, eu gosto disso, mas mesmo em igrejas, eu já ouvi muita história de igrejas que falam tanto desse amor, mas existe um ódio, uma fofoca, uma briga entre os irmãos, e na hora de cantar, todo mundo canta, na hora de ouvir uma palavra, todo mundo ouve, na hora de orar, os que sabem, oram bonito. Mas eu tenho minhas dúvidas se é algo sincero. Essa sua dúvida não é nova, sempre existiu. O coração humano é uma fábrica de ídolos, e a gente quer sempre levar vantagem na vida de outro. E mesmo às vezes, quando a gente quer fazer o certo, existe aquela história atrás da história, que a gente quer se mostrar mais, achar valor nos nossos atos amorosos, dizendo para nós mesmos, que pessoa você é. Mas, muitas vezes, a gente, nas melhores das intenções, é odiado ao invés de amado. Acontecia no Novo Testamento como acontece hoje. O texto fala para nós que, alguns textos, por exemplo, Apocalipse, João, escrevendo também para uma igreja, dizendo, contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. É uma palavra de Jesus a uma igreja, que fazia muita coisa boa, mas a linguagem dele eu tenho, porém, uma coisa contra você. Está fazendo a religiosidade do dia a dia, mas aquele amor inicial que o cristianismo fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não está existindo. Um outro verso da Bíblia fala, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E quem sabe isso tenha acontecido.
Paulo, falando a Timóteo, capítulo 2 Timóteo 4,3, diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a mensagem verdadeira da Bíblia. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. A gente tem mania de tentar fazer nossos próprios desejos e criar uma nova forma de como adorar a Deus e não a maneira que Ele se revelou para nós através das Escrituras. Jesus, porém, deixou o pessoal preparado, quando disse em João 13, verso 34, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Então a promessa é essa, o desafio é esse, e às vezes eu quero para você, na mensagem de hoje, talvez se fôssemos colocar um tema, ouse acreditar, ouse acreditar. Já pensou se esse amor de fato começar a ser experimentado de maneira tangencial, de maneira firme, de maneira prática no nosso dia a dia, em igrejas, em comunidades, em cidades, em ambientes de trabalho, a gente começar a experimentar esse amor divino, esse amor que não busca seus próprios interesses, mas quer satisfazer a necessidade do próximo, um amor que a gente se esvazia para que o outro possa ser beneficiado, um amor que não tem medo mais, a gente vive livre porque a gente se entende como amado e amada por Deus, e agora temos um propósito, irmos ao mundo e proclamarmos a palavra e levarmos amor, levarmos perdão, levarmos palavra de reconciliação, consertarmos ao invés de destruirmos. Quem sabe a mensagem de hoje é para você ousar acreditar, porque existe esse grande problema, o amor às vezes não existe e está esfriando. Você está notando o que está acontecendo aqui? A gente não sabe as coisas, e além da pandemia que nós passamos nessas últimas 8, 9 semanas, nos últimos tempos, principalmente aqui na América, e agora várias manifestações em outras partes do mundo, protestos a respeito de discriminação, a respeito de, muitas vezes, abuso policial, e nesse caso, principalmente na morte do George Floyd, claramente o policial excedendo os seus limites e trazendo morte a alguém que não precisava, e aquilo nos deixa revoltados, tristes, angustiados, desesperados alguns. E se você fizer parte da comunidade afro-americana, que por anos nesse país tem passado grandes aflições, isso aumenta. Imagina só se você foi trazido ou faz parte do grupo que foi trazido já há 400 anos para esse país como escravo. Lembra que na época de 1.400 anos atrás, muitos escravos tiveram que ser tirados da África e levados para as Américas. Dizem alguns que são 12 milhões de pessoas que chegaram aqui, que foram trazidos, muitos já morreram no caminho, tragédias. E os que chegaram aqui, talvez uns 5 milhões no Brasil, aí daí na América Central, aqui na América dizem alguns entre 400 mil a 600 mil, depende do livro de história que você lê, mas muitos vieram para cá para serem trabalhadores sem pagamento na vida daqueles que os dominavam, mandavam neles. Imagina só se você é parte desse grupo. E alguns de nós somos mais escuros, outros são menos escuros, mas os afro-americanos, o sofrimento, e vendo mais um deles sendo morto, e tantos outros, e quem sabe esse, tanto destaque, o George Floyd, porque foi filmado, e o tanto de outros que não foi. Então a gente fala, que amor é esse, se tanto ódio existe? E alguns vão definir o que é amor. Nosso tema hoje não é necessariamente, especificamente o amor, mas mostra que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Mostra que existe uma fonte de amor, que o amor não é uma criação da nossa imaginação, ou não é um fruto do nosso DNA, mas alguém nos criou. E o cristianismo é claro em dizer que amamos porque alguém nos amou primeiro. Não é uma criação nossa como seres humanos, é Deus que nos amou de tal maneira, tanto nos criando como nos salvando, conforme a Bíblia fala. Mas na realidade, nós somos pecadores, a gente gosta de explorar os outros, alguns oficialmente, e alguns à tabela e alguns no silêncio. Então, nós estamos passando na América, nesses dias, uma angústia muito grande. Tantos outros povos estão sendo explorados, e alguns vão lembrar que existem mais escravos hoje, 2020, do que nessas épocas terríveis dos últimos 400 anos. Sem contar na época dos romanos. Se a gente for ler história, o mundo é cheio, repleto de histórias tristes de um povo ou um grupo de pessoas dominando outros e não deixando com que esses pensem, ajam e trabalhem por si sós. O mundo é ruim. Jesus veio para salvar e restaurar o que estava perdido. O povo de Israel, o povo de Deus, que Deus chamou, também passou pelos seus 400 anos de escravidão lá no Egito, até que Deus chamou Moisés, e a mensagem de Deus para Moisés é:
fala para o faraó, deixe o meu povo ir. Deus sabe o que é sofrimento, Deus nos criou e sabe que às vezes a maldade humana, porque a gente quer levar vantagem na vida do outro, a gente explora. No caso de América, a gente tem que estar orando e tentando entender. Quem sabe você como imigrante, tanto brasileiro como aqui na América, você não entende talvez a dor e agora talvez seja a hora de a gente começar pelo menos a entender a dor. Existem destruição de material? Sim. É errado? Completamente errado. Mas antes de você, talvez, se tiver algum amigo, uma amiga que está sofrendo com isso, antes de dar as respostas, antes de dar as soluções, antes de dizer as reclamações, quem sabe uma demonstração de amor é saber o que você está sentindo, como é que você vê isso, e começar talvez a entender a dor da pessoa, começar a entender o que ela passa, e quem sabe orar por ela. Mas a ênfase da mensagem de hoje é acreditar, ouse acreditar no amor de Deus, ouse acreditar que existe um caminho melhor, ouse acreditar que o nosso Deus não tem prazer em ver sofrimento, mas Ele é amor, e esse é o primeiro ponto de hoje, ouse acreditar no amor de Deus, ouse acreditar no amor de Deus. Por que a gente fala isso? Lembra aquela parábola de Lucas capítulo 15, chamada do filho pródigo? Essa linguagem clássica. Aquele filho que tinha dois irmãos, 2 filhos, o mais novo e o mais velho. O mais novo chega um dia, resolve falar para o pai: pai, eu quero sair de casa, eu quero a minha herança, me dá a minha parte do dinheiro, que eu quero curtir minha vida, eu prefiro o meu jeito de ser do que o jeito do Senhor ser. E o pai, de uma maneira muito misericordiosa, resolve vender o que tinha que vender, separar o dinheiro e deu a herança previamente. A gente lembra que essa história é o filho como que dizendo: pai, eu prefiro o Senhor morto do que vivo, eu prefiro mais o seu dinheiro do que o meu tempo com o Senhor, eu prefiro mais o dinheiro que o dinheiro pode me trazer do que esse relacionamento de amor. E dá a entender que o pai, de fato, era um pai amoroso. Ele vai e perde tudo. E mostra o texto, que é o filho pródigo, a gente sempre enfatizou isso. Chega um dia que ele se arrepende, quando ele perde tudo, ele fala: quer saber de uma coisa? A melhor coisa para mim é voltar para casa, nem como filho. Meu pai é bom, eu posso ser um trabalhador dele. Trabalhar com meu pai é muito melhor do que eu ficar comendo essa comida e ser um escravo nessa terra. Eu vou voltar para meu pai. E o outro irmão ficou em casa, servindo, ajudando, cuidando das coisas do seu pai. É uma história de amor. E o pai fica sempre preocupado em querer fazer o melhor para com seus filhos. É uma história bonita de amor. Se você nunca leu Lucas capítulo 15, eu gostaria que você pensasse nisso. E reflete o amor de Deus nessa história. Deus amando, indo em busca daquele que está perdido. Ou se é um filho, ou se é uma moeda perdida, ou se é uma ovelha em 100. Capítulo 15 de Lucas, sensacional. Você tem que ler qualquer hora dessa, se você nunca teve a chance disso. Mas isso que a Bíblia mostra para nós. Mostra desse grande amor de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Verso 8, por exemplo, do texto que a gente leu, fala: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é que Deus gosta de amar, Ele é em essência. Amor existe porque Deus nos ama, porque Ele é amor em essência. É Ele que de fato mostrou para nós o que é isso. Uma criança nunca vai aprender o que é amor se não tiver uma mãe, um pai, alguém que cuida dessa criança, que nutre essa criança, que abraça essa criança, que mostra carinho e amor. Nós amamos, nós experimentamos amor porque Deus é amor em essência. Verso 16 vai falar o seguinte: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Ou no verso 19, que vai falar: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus demonstrou esse amor em termos do seu relacionamento. Ele mostrou para nós o que é amor, o que é ser querido, o que é ser chamado, e não porque a gente merecesse. Muitas partes da Bíblia, Deus criando Adão e Eva, mostrando o seu amor em relacionamento. Lembra que, quem gosta de ler no começo da Bíblia, Gênesis 1, 2, 3, que mostra todo o começo da interação entre Deus e nós criaturas. Mostra que Adão e Eva desobedecem um mandamento de Deus. Mesmo assim, Deus vai ao encontro com eles. Assim, chama e eles estão escondidos. E é na hora do pecado, eles desobedecem e a história mostra que eles falam: a gente ficou com vergonha porque a gente estava sem roupa. E Deus pergunta: quem falou para vocês que estavam sem roupa? Mas é uma expressão para a gente notar que a vergonha humana, a falta de amor, a gente querer satisfazer a nossa necessidade, um fruto bonito ao invés de um relacionamento de amor que Deus tem. Nós, você e eu, temos manias de criar novas paixões na vida, coisas temporárias. A gente troca a beleza do amor e do carinho divino, que mostra que é claro na Bíblia em vários aspectos, com
situações que trazem alguma satisfação, mas são muito temporárias. Esse é o texto. Por exemplo, 3,16 do livro de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amor verdadeiro é aquele que se doa, não para ter. Deus não nos criou para que fizéssemos alguma coisa para Ele, mas para que Ele demonstrasse o seu amor em relacionamento. 1 de João 3, verso 1, fala, olha que grande amor o Pai tem por nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ou o texto de Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Salmo 13, finalzinho do Salmo 13, um salmista, Davi, angustiado da vida, se sentindo esquecido por Deus, maltratado pelos seus amigos e inimigos, esquecido, depois de uma breve oração dizendo, Pai, a vida está dura, até quando que o Senhor vai se esquecer de mim? Achando que nem Deus o amava mais. Eu gosto de ver os versos 5 e 6 do Salmo 13, quando ele fala, eu, porém, confio no teu amor. Depois das dúvidas, ele fala, quem de fato me ama? Eu confio no teu amor, o meu coração exulta na tua salvação. O verso 6 do Salmo 13, eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ouse acreditar que Deus é amor. Alguns de nós estamos revoltados com Deus porque Ele permitiu a coronavírus. Alguns de nós estamos angustiados porque o mundo deveria estar melhor e aqui na América pessoas continuam sendo mortas. Policiais não fazem o seu trabalho, gerentes exploram seus funcionários, gente que ao invés de apoiar um protesto bonito, vai lá para destruir a propriedade alheia, querendo satisfazer o seu prazer, a sua necessidade, o seu desejo de roubar, ou só para fazer bagunça, ao invés de pensar que a causa aqui é termos justiça, é termos honestidade, é buscarmos um mundo melhor, é buscarmos perdão, uma vida em comunidade, mas não, ao invés de sofrermos com isso, queremos levar vantagem naquilo que a gente quer fazer. E às vezes você e eu ficamos desanimados e paramos de crer. Eu peço o primeiro ponto de hoje, ouse acreditar. O segundo ponto, ouse acreditar no quê? Na realidade de Deus e no seu plano de salvação. Eu gosto desse trecho, porque descreve algumas coisas sobre quem nosso Deus é. A gente vê Pai, Filho e Espírito Santo. É um grande mistério, como eu falei no começo, mas é a maneira que a Bíblia se revela, é a maneira como Deus se revela a nós. Deus, uma pessoa, um em essência, mas em 3 pessoas distintas. E por que 3 pessoas distintas? Por que a gente fala isso? Existem toda a linha para a gente explicar no decorrer dos séculos como chegamos a essa conclusão, como a Bíblia tem demonstrado isso, mas desde o começo vemos textos como no princípio que é o Deus dos céus e da terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Vemos Gênesis 3:15, mostrando que com a entrada do pecado, alguém deveria pagar por esse pecado, por essa desobediência, por um castigo. E ele fala, um descendente seu, Eva, vai esmagar a cabeça da serpente que quer trazer destruição e maldição e ódio entre nós. Jesus Cristo. A gente vê o Espírito do Senhor estava caminhando por nós. A gente vai vendo que mostra Deus como sendo um em essência, como os textos da Bíblia falam. Ouça Israel, Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Um Deus só. Mas a gente consegue ver claramente na Bíblia do Espírito de Deus, o Filho de Deus, o mensageiro de Deus, Deus o Pai. A gente consegue ver Jesus sendo encarnado no começo dos evangelhos, conforme prometido pelos profetas. E Jesus nasce de uma virgem e mostra Jesus orando ao Pai. E mostra Jesus dizendo, orem em meu nome. Mostra Jesus, como pregamos na semana passada, João 14, João 16, olha, eu vou subir aos céus, mas não vou deixar vocês órfãos, vou mandar o Espírito Santo. Mostra Deus como um Deus único, mas que subsiste em 3 pessoas, num relacionamento, numa comunidade. E quando a Bíblia fala, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, é como que pode haver, se formos pensar em amor, se houvesse apenas uma pessoa da Trindade, não houvesse Trindade e houvesse apenas um Deus. Como o amor pode ser manifestado se for uma pessoa só? A Bíblia, na sua infinita sabedoria, nosso Deus eterno, mostra que, primeiro capítulo de Gênesis, façamos o homem, o ser humano, homem, mulher, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amor existe, porque amor é experimentado em comunidade. O Pai amando o Filho, o Pai amando o Espírito. 3 pessoas, um Deus. E é por isso que a gente ora, a gente canta, e é por isso que a gente vê que
um amando o outro. Se fosse só Deus Pai, Deus Filho, e Espírito Santo fosse uma energia. Não, são pessoas, porque a Bíblia vai mostrar que os três têm sentimentos, têm personalidade. A Bíblia mostra Deus sofrendo e se angustiado. A Bíblia mostra Jesus na cruz, clamando ao Pai, Deus meu, por que me desamparastes? Mas a Bíblia mostra Jesus também em tuas mãos, orando ao Pai, entrega o meu espírito. Ele não estava falando consigo mesmo. Hoje a gente vê Jesus no batismo, fala que como com a pomba, representando o Espírito Santo, Jesus sendo batizado por João Batista, seu primo, e uma voz do alto dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A Bíblia é repleta desses versos, mostrando isso, e nesses versos que a gente leu, a gente conseguiu ver vários deles. Por exemplo, o verso 7 fala, o amor procede de Deus. Ou, se a gente for no verso 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Ou, no verso 13, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Não é de vez em quando Deus é Pai, de vez em quando Deus é Filho, de vez em quando Deus é Espírito Santo, como um modalismo, uma mudança, mas três pessoas distintas, um Deus único. Ouse acreditar numa coisa como essa, porque é fenomenal, é divino, é maravilhoso, é a esperança das nossas vidas, senão o cristianismo seria uma mera religião. Jesus pagou o preço na cruz. Ouse acreditar que Deus é Deus e que Deus, no ato de nos salvar, não só nos criou, mas com a nossa rebelião, Ele foi ao nosso encontro. Ele quis continuar se comunicando a outros. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Comunicação existe, palavra existe, porque existe Trindade Santa, o Deus único. Não politeísmo. No Velho Testamento e na época histórica, 3, 4 mil anos atrás, já existiam muitos povos adorando vários deuses, como se fossem batalhando um com o outro. O Império Romano, os deuses romanos, os deuses gregos, meio humanos, meio divinos, e aquelas histórias todas, uma luta entre eles, uma força do bem contra a força do mal. Não, a Bíblia mostra de maneira clara Deus, o Criador dos céus e da terra. E eu gosto desse trecho porque mostra essa ênfase. Jesus pagando o preço, Jesus sendo aquele que vem ao nosso encontro, Jesus sendo aquele que, para que nós pudéssemos nos achegar na presença do Deus Santo, puro, sábio, poderoso, alguém precisava pagar o preço da pena do nosso pecado, e Jesus, o Filho eterno de Deus, foi aquele que falou, Pai, vamos lá, estamos juntos, num acordo eterno. Não foi um Deus malvado que queria salvar e Jesus vindo lá para tentar salvar um homem que foi se desenvolvendo e virou Deus. A Bíblia fala, João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o Deus que a gente crê. Ouse acreditar. Por isso que você e eu podemos clamar ao Senhor em oração, pedindo para Ele nos abençoar. Por isso que a gente pode lembrar que Deus chamou o seu povo com algo específico para que eles pudessem fazer. Por isso que a gente pode lembrar que a razão de a gente ter bênção apostólica e falar, por exemplo, 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. No decorrer dos séculos, pessoas começaram a inventar histórias, pessoas que não entendiam esse grande mistério. De fato, não é fácil entender. A gente se entende no máximo que a gente pode entender. A gente entende na maneira como Deus se revelou na sua palavra. Mas alguns teólogos e historiadores e pessoas, homens e mulheres que pensam e lembram e fazem a comparação de que Deus falando conosco é como se um pai falando com uma criança que às vezes não entende todas as coisas. Ele muda o seu vocabulário para que a criança possa entender o que ele está querendo dizer. E Deus, na sua infinita misericórdia, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no seu grande plano de salvação, chamou você e a mim. E a gente pode ter esse relacionamento. Quando a Bíblia fala nós amamos porque Ele nos amou primeiro, a gente descobriu o que é amor porque Ele veio ao nosso encontro. Então, num dia de hoje, numa época de pandemia, numa época de questionamento, numa época de dor, o nosso Deus sabe o que é sofrimento, porque Jesus se fez carne e habitou entre nós, Ele virou gente. Jesus largou a sua glória e se tornou um de nós, e por causa disso, desse milagre concebido pelo Espírito Santo, 100% homem, ser humano, 100% Deus, tornou
o autor e consumador da nossa salvação. Ele virou o sumo sacerdote, ele virou o sacrifício, ele virou aquele que nos oferece ao Pai. E ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser adotados como filhos e filhas diante de Deus. Esse é o Deus que a gente adora, esse é o Deus que a gente canta músicas, esse é o Deus que a gente celebra, esse é o Deus que atende a nossa oração, esse é o Deus que cura e restaura, esse é o Deus que sabe o que é sofrimento, porque Ele não nos salva à distância, mas Ele nos salva porque Ele sabe o que é dor. Jesus sabe o que é dor. Deus meu, por que me desamparaste? Então eu gostaria que num dia como hoje, para mim e para você, a gente tomasse posse de acreditar no que a palavra de Deus diz. E é o Espírito Santo de Deus que faz essa obra, e eu oro para que Deus fale ao seu coração. A gente proclama, mas é Deus que faz, dá um entendimento. E essa é a Trindade Santa que a Bíblia fala para nós. É esse Deus que tirou o povo do Egito por amor, que chamou Moisés e disse: vá tirar esse povo do Egito. Eu sou o que sou, quando Moisés... Mas quando eu falar para o povo que eles vão ser livres, o que eu falo assim? O grande eu sou o que sou, ou eu serei o que eu serei. O Deus que vai além dos limites da nossa cronologia, o Deus que está em controle de todas as coisas. Ouse acreditar que existe um Deus. Esse mundo não é aleatório. Tem um propósito, tem um começo, um meio e um fim e um tempo de glória. Esse planeta vai ser restaurado conforme a promessa bíblica. Deus está em controle. Nós temos um Criador, nós temos um Pai Celeste, nós temos alguém que nos planejou as coisas, nós temos alguém que nos adotou na sua família. O último ponto. Pensando nesse ouse acreditar, hoje é um dia de milagres no sentido de acreditar na promessa bíblica e não nas suas emoções apenas, não só na sua cabeça, na sua criação de uma religião, mas em quem sabe ficar com seu coração aberto para ver o que Deus fala. O último ponto, ouse acreditar no povo de Deus e na sua missão. É duro. Cristãos, infelizmente, no decorrer dos séculos, foram responsáveis por autorizar escravidão. E a gente tem que lembrar disso. Não é algo novo, não vai dar para a gente falar muito sobre isso. Nas quartas-feiras, na quarta-feira passada, no nosso encontro de Zoom, já falamos e oramos e conversamos sobre isso, tanto a questão americana como a questão um pouco do Brasil. A maneira como a gente trata os outros, por causa da tonalidade da pele, às vezes por causa de quanto dinheiro a pessoa tem, ou de quanto estudo a pessoa tem, ou falta de estudo, ou pela educação, ou pelo jeito de falar. Mas pensando hoje em termos de cor, racismo, de julgar pessoas pelo quanto de cor que elas têm, mais claras ou menos claras, mais escuras, ou da maneira que a gente tem a maneira de fazer isso. E quem sabe na sua e na minha cultura, a gente ouviu nossos pais, nossos tios e tias, fazendo gozações, piadas, e quem sabe é a hora de a gente começar a mudar para a nossa cultura. Quem sabe é a hora de você e eu começarmos a ouvir o que fazer. Sempre houveram escravos. E no Novo Testamento, qualquer hora a gente vai pregar sobre isso, livro de Colossenses é um texto, e um livro chamado Filemão é um outro que Paulo escreveu. Filemão era um líder da igreja que tinha escravos. Onésimo fugiu como escravo, dá a entender no texto, mas ele na sua fuga foi para Roma e lá se converte. Se torna discípulo de Paulo, que é um homem de Deus, e passa a ser um cristão que vai crescendo, um novo líder cristão. Num determinado momento, chegou a hora de Onésimo assumir as responsabilidades de sua vida, e ele volta para a igreja de Colossos e para a sua casa, na casa de Filemão. E o Paulo escreve uma carta de recomendação desse homem que agora era convertido, e fala: Filemão, ele está voltando para você, quem sabe para muito tempo, mas não como um escravo, mas mais do que isso, como um irmão na fé. O cristianismo era um grande número no começo, escravos, tinha muitos ricos, mas a grande maioria escravos, a vida não era fácil. Não dava para a gente revolucionar o mundo, mas no dia a dia, a mensagem e o amor do Evangelho começou a transformar corações. Ouse acreditar que a igreja de Deus, com todas as falhas que a gente tem, Deus tem um plano para isso e vai nos mudar em nome de Jesus. Quem sabe essa época, quem sabe que não foi para um tempo como esse. Muitas pessoas em vários círculos que eu tenho conversado têm lembrado essa história de Esther, aquela rainha do Velho Testamento que teve a chance de poder lutar pelo seu povo, mas estava amedrontada porque o rei poderia matá-la. E ela ficou com dúvida se ela poderia interceder pelo seu povo. E o seu tio, o primo, Mordecai, fala: quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus colocou você nesse lugar. A igreja de Deus está aqui para fazer diferença. A gente tem muita coisa para se arrepender, muito pecado para pedir perdão. Mas a igreja de Deus foi para muitos lugares levando palavra de esperança. Foi para muitos países do mundo levando hospitais, homens e mulheres, médicos que dedicaram a sua vida para cuidar de gente que não eram conhecidas antes.
Então, temos problemas? Sim, infelizmente temos, porque somos pecadores. Mas Deus nos chamou com um propósito, e esse trecho está mostrando isso para nós. Olha só os desafios. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, verso 19. Se alguém afirmar, amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ou sua irmã, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E você e eu podemos jogar cristianismo todo para baixo, achando que é tudo uma mentira, mas não é. Deus amou o mundo e você e eu de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Jesus se oferece para que nós possamos e pudéssemos ter vida e vida em abundância. Esse é o desafio. Deus nos amou dessa forma. E eu gostaria que a gente começasse a pensar, quem sabe esse é o desafio para você e para mim nesse dia de hoje. Primeiro, lembrar que existe amor verdadeiro. E esse amor vem de Deus. E Ele nos chamou e nos chamou na sua família. Ele nos adotou para que a gente pudesse demonstrar esse amor. Você e eu temos o desafio de sempre querer levar vantagem, mas Ele quer nos salvar. A realidade de quem Deus é. Um Deus que sabe o que é amor, um Deus que se comunica, um Deus que se comunicou conosco, um Deus que nos chamou para ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, um Deus que nos chamou com a mensagem de amor, não só uma mensagem num slogan, ou num Twitter, ou um vídeo que você põe no Facebook, uma palavra bonitinha, mas amor que doa sangue, amor que dedica, amor que ouve quem está carente, amor que defende quem está carente, amor que protege aquele opressor, amor que a gente viu em vários momentos históricos, gente que sacrificou sua vida para poder dar esperança àqueles que não tinham. Gente dedicou tempo na minha vida para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Podiam estar tomando conta das suas vidas, dos seus filhos e filhas, do seu trabalho, mas foram até ao meu encontro e me estimularam, falaram comigo, oraram por mim, se alegraram comigo, me encorajaram. Essa é a transformação que o nosso mundo precisa. Um povo aqui na América está sofrendo, e eles precisam das nossas orações. Muita gente está querendo abusar do sistema, e a gente precisa aqui pedir proteção divina. Mas cabe a nós, no que estiver à nossa mão, poder ser homens e mulheres de Deus no mundo que a gente vive. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Eu podia falar muito mais coisas, mas o tempo passa tão rapidamente. Quem sabe o desafio para você e para mim, nos meus momentos de angústia e incerteza, nos meus momentos de pânico, nos meus momentos de não entender a história da humanidade, nos meus momentos de não entender as minhas próprias ações. Ou Paulo falando, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Às vezes falta de amor no lar, falta de amor no trabalho, ser ranzinhos o tempo todo. Está na hora da gente mudar e começar a experimentar esse amor de Deus. Lembra que eu falei a história do filho pródigo? O filho pródigo foge do seu lar dizendo, eu não quero esse amor que o Senhor está me oferecendo, Pai. Eu prefiro o seu dinheiro. Ele perde tudo e descobre que quando você perde dinheiro, você perde amigo também. Quando você não tem mais o que oferecer, ninguém se interessa por você. Ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para o meu pai. Não quero nem ser filho mais não. Eu quero ser um trabalhador, porque os trabalhadores do meu pai estão melhor do que eu. E quando ele vem correndo, o texto mostra que o pai fica a seu encontro esperando. E quando o pai vê que o seu filho está voltando, ele pega e vai correndo ao seu encontro e abraça seu filho e faz uma grande festa. A história não acaba aí. Tem um irmão mais velho. O irmão mais velho fica muito irado e revoltado com seu pai. Como é que o senhor pode fazer um negócio desse, pai? Ele não quer nem entrar na festa que o pai havia feito. E ele vai brigar com seu pai. Pai, eu estou aqui todo dia servindo como se fosse um escravo. E o senhor não me fez uma festa? E o pai fala, querido, tudo que é meu é teu. O seu irmão estava perdido. E foi encontrado. A gente precisava celebrar isso. Às vezes você e eu ficamos reclamando do que está acontecendo, ao invés de nos alegrarmos com o que Deus se alegra. Eu gosto do Tim Keller, quando ele chega nessa parte, interpretando essa história, e a gente pode ver de várias conexões, mas eu gosto muito de ver isso, quando ele fala que Jesus Cristo é o verdadeiro irmão mais velho. Porque um irmão mais velho, ele vai procurar o perdido, ele vai procurar o irmão mais novo que está no caminho errado. Quem sabe você e eu somos o irmão e a irmã mais velho, que está na hora da gente levar o amor de Jesus para quem não conhece, ao invés de só ficar reclamando. Vamos baixar nossa cabeça e orar e falar com o nosso Deus. Eu não sei de que maneira Deus falou com você, mas ouse acreditar que você é amado e amada do Senhor. O que Deus reservou para você, os seus olhos e sua cabeça não pode nem contemplar, é coisa grande e bonita. Ouse acreditar em quem Deus é, um Deus justo, santo e bom, honesto, poderoso, sábio, que está em controle das coisas.
Ouse acreditar que Deus chamou um povo de pecadores para ser bênção para a humanidade. Lavados, curados, perdoados e agora cuidadores de outros. Que a igreja do Senhor faça o seu papel. E se você é parte dela, está na hora da gente começar a servir. Pai de amor, o Senhor ouviu o que a gente falou e eu quero que o Teu Espírito continue tendo plena liberdade de tocar corações. Começando pelo meu e os meus amigos e amigas, irmãos e irmãs que ouviram essa mensagem. Nosso povo cantou e vai cantar mais uma vez. Usa tudo isso para a Tua glória. A gente quer acreditar nas Tuas promessas, acreditar no Teu amor. Por isso o Teu Espírito tem que amolecer o nosso coração. Por isso, faça essa obra, Pai, e faça de nós uma igreja, uma comunidade, uma cidade, um país, um planeta que experimenta o Teu amor e que está com o olho atento para ajudar e salvar o que está perdido, para lutar por injustiças e proteger os injustiçados, abençoar os pobres e carentes, se alegrar com quem está vencendo na vida, mas proteger viúvas, pessoas desamparadas, pessoas negligenciadas, pessoas exploradas. Ensina-nos a viver o Evangelho autêntico do Teu amor para com o mundo, indo pelo mundo, pregando e agindo da maneira como Cristo agiu. E é em nome dEle que a gente ora. Amém. Vamos cantar mais uma vez? Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is 3 in 1. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Judge and our defender, suffered and crucified, witness is in you, descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is 3 in 1. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church, I believe in the resurrection,
when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Que a mensagem que a gente ouviu hoje seja útil e encorajadora na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Pessoas oprimidas, pessoas sofridas, pessoas angustiadas, pessoas sem fé, pessoas magoadas, pessoas machucadas, pessoas felizes, pessoas esperançosas. Que a graça de Jesus esteja sobre você. Vamos receber a bênção do Senhor, não é minha, mas toma posse dela. É algo escrito em tantas partes da palavra de Deus. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with each and every one of you. E agora em português, que a graça salvadora do nosso grande Rei Jesus Cristo, o amor do nosso maravilhoso Pai, do Deus eterno, e a comunhão e as consolações e o conforto e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vocês, cada um de nós, povo de Deus, e não só nós, sim todo o povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que a sua semana seja muito feliz, muito abençoada, mesmo em meio a tribulações. E não se esqueça de ouvir algumas das nossas notícias logo depois dessa bênção. E também um pouco de fellowship. A gente fala por alguns minutos no Zoom, com uma conferência. Pega o endereço lá no seu WhatsApp e a gente se vê por alguns minutos só para matar a saudade. Em breve estaremos reunidos adorando fisicamente. Estamos em preparo. Na paz do Senhor.